Pode começar. Bom dia. Bom, eu vou falar de futebol, né? O que eu acho do futebol? Eu não entendo nada de futebol. Eu acho assim, no Brasil, o Brasil é conhecido como o mundo do futebol, né? Só que eu acho assim, nesses últimos anos não jogou tão bem assim, né? Apesar de ser conhecido como o mundo do futebol. O que eu acho, o que ele traz? Bom, enfim, todo adolescente, todo moleque, toda criança, ele quer crescer e ser um jogador de futebol, né? Porque ele acha interessante, porque ganha dinheiro, ele vê todos aqueles jogadores na televisão, né? Tudo conhecido, todo, né? Pega todas as mulheres, né? Então eu acho que não passa, pra mim, não passa muita coisa boa, né? No futebol. Eu acho que eu nunca vi nada que me beneficie, ou sei lá, nunca vi conteúdo, não vi mesmo, né? Então cada um tem sua opinião. Então eu já assisti futebol, às vezes ficar meio ligado no que está acontecendo, quem ganhou, e apesar de ser corintiano, né? Não é um time que às vezes ninguém gosta, mas enfim, não acho que passa muito conteúdo do futebol, acho que as crianças elas veem isso por causa do pessoal que é na televisão, que é conhecido, é tudo famoso. Eu vejo muita violência nos estádios, eu acho muito chato, enfim. O que eu queria passar é isso, não entendo nada de futebol, só sei que é uma bola que todo mundo joga. Enfim, acho que é isso, e agradeço a todos, eu tenho que melhorar muito nos meus debates. Pode fazer uma pergunta? Pode. Assistente social? Ela é assistente social? Assistente social? Não. Não estuda sexo? Não, você estuda educação física. Educação física? Não, porque o futebol, assim, não pode tirar uma criança, um adolescente, de uma favela, que dificilmente ele vai conseguir ser um bom advogado, um grande médico, e se ele ter um dom natural de futebol, ter uma ascensão social, ter um poder aquisitivo bem melhor, tirar toda a família, todos os amigos. Você não acha que isso é a parte boa do futebol? O Neymar mesmo, que é uma família de Mogi das Cruzes. É assim, é interessante, porque com certeza é um trabalho que você está fazendo com as crianças. Então, você não acha o lado bom do futebol? Eu acho que você tem que focar na criança e no futebol. O que ela quer no futebol? Porque às vezes a criança ela vê isso, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou não sei o quê, então se inspira, porque uma criança ela não tem noção da vida do mundo. Sim, então às vezes ela está se inspirando no mundo lá fora, né? Mas o futebol, você não acha legal? É legal, um instrumento para ela conseguir? Só que eu particularmente não. Então é isso, né? Acabou meu tempo. Bom dia a todos. Meu nome é Franciane e eu faço curso de Educação Física. E eu escolhi um tema sobre biologia humana. Eu vou falar um pouco sobre a proteína, quais são os seus fundamentos do nosso organismo. Então eu vou procurar explicar um pouco do que eu aprendi e eu espero que todos fiquem satisfeitos. Obrigada e um bom dia a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Franciane, eu sou estudante de Educação Física. Estou no primeiro ano. E eu vou falar um pouco sobre as funções, as finalidades da proteína no nosso organismo. Uma das evidências da evolução biológica comum dos seres vivos é que todas as formas de vida possuem composição química semelhante. Na composição química das células dos seres vivos, estudamos dois grandes grupos de substâncias. Primeiro, a substância inorgânica, que são água e sais minerais. E as substâncias orgânicas, que são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Proteínas, quem são elas? É uma molécula orgânica mais abundante do corpo humano. O que é isso? Enfim. Ela se especializa e desenvolve funções no nosso organismo. Muito importante isso que vamos ver agora.
assim, né? Enfim, cada proteína tem a sua função no nosso organismo. Chamamos isso de aminoácido, ligação de peptídeos, ou seja, são vários aminoácidos ligados em si, é uma companhia de aminoácidos. Temos aqui 80% da proteína nós produzimos, é proteína natural. E 20% da proteína são essenciais. Nós não temos a capacidade de produzir, mas para produzir proteína, nós temos que comer proteína. Isso é muito fundamental. Ali tem uma explicação de ligação peptídea, né, a companhia de vários aminoácidos, e junto com dois aminoácidos, um com o outro. Então, para liberar aminoácidos, como eu havia dito, temos que comer proteína. Uma explicaçãozinha básica para a gente chegar na conclusão, né? Lipídia e aminoácidos. Junto com o grupo amina vezes carboxila, forma amida, que é igual ligação peptídea, ou seja, aminoácidos. Bom, vejamos aqui. O que diferencia aminoácidos? Sua frequência, dependendo da organização, classifica-se em 4 sequências. Primeiro, estrutura primária. Nível mais simples e mais importante. É uma sequência linear de aminoácidos, com uma extremidade amidoterminal e uma extremidade carboxiterminal. Mais abundante, uma do lado da outra, que veremos depois dessas explicações no próximo slide, a figuras de cada estrutura. Segunda, estrutura secundária é um arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si. É uma sequência primária da proteína, ou seja, é uma proteína que dobra-se uma por cima da outra. Estrutura terciária é a forma tridimensional como a proteína se enrola, dobra sobre ela mesma, mas isso ocorre nas proteínas mais complexas e funcionais. E a última, estrutura quaternária, é dada pela distribuição espacial de mais uma cadeia polipeptídea no espaço, as subunidades da molécula unidas por forças covalentes e não covalentes, ou seja, duas proteínas trabalhando juntas, mas cada uma com a sua função. Lembrando que cada proteína tem a sua função no organismo, cada uma tem a sua parte. Vamos ver aqui então as figuras. Classificação morfológica. A primeira é a primária, que é uma sequência de aminoácidos em abundância. A segunda é quando um dobra sobre o outro, mas de uma sequência primária. A terceira, que é a estrutura terciária, e a quarta, que eu havia dito, que são vários aminoácidos ligados em extrema, cada uma tem uma cor, ou seja, cada proteína com a sua função. Próximo. Bom, vejamos agora as funções das proteínas. Quais são as funções que cada proteína tem no nosso organismo? Muito importante. Vejamos a primeira. Catalisadores, os enzimas. O que é isso? Bom, essa é a estrutura, o que acelera o processo digestivo do nosso organismo, que atua com as enzimas. Estruturais, colágeno, ou seja, 90% dos nossos ossos é colágeno. E quem produz o colágeno? Somos nós. Para produzir colágeno, temos que comer proteínas, senão não produz. Os ossos enfraquecem, né? Compratase, actina e miosina. São duas proteínas muito importantes no nosso organismo. Ela tem a função de relaxar o músculo e de contrair o músculo. Muito importante. A
armazenamento ferritina. Ferritina, ferro. É a parte que armazena todo o ferro do nosso organismo. O que acontece? Ela armazena todo o ferro. E vamos ver a próxima, por favor. Transportadoras hemoglobina. O que é isso? Transportadora hemoglobina transporta todo o oxigênio do nosso organismo. Nós precisamos disso, senão morremos asfixiados, né? Controladoras, hormônios, é o que controla todo o hormônio do nosso organismo, homem, mulher. Anti-infeccionais, imunoglobulina. Nossa, que palavrão, né? O que é isso? Bom, imunoglobulina é uma célula que ela capta, né, todos os agentes invasores do nosso organismo. Ou seja, chegou o invasor, ela rapidamente avisa os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e rapidamente insectáveis bactérias fofoqueiras avisa a outra bactéria protetora, e a imunoglobulina rapidamente capta e detecta todos os invasores e defende, ela nos protege do nosso organismo das bactérias que vêm nos prejudicar. A nutricional albumina, ela cuida da parte da nutrição do nosso organismo. Os agentes protetores são os anticorpos também que protegem o nosso organismo. Vamos ver aqui o que temos. Desnaturação da proteína. Isso é interessante. Modificação da estrutura ou sequência de uma proteína. Neste caso, ocorre a perda da função definitiva da proteína, mas não que perde definitivamente a função. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz a chapinha, né? Eu não faço chapinha, é natural, estou brincando. A gente faz a chapinha, vai na chuva, o cabelo molha fica assim, né? Mas ele não acaba, o cabelo não cai, o cabelo continua ali. É o que acontece aqui com essa proteína. Quando ela desnatura, olha lá, ela está toda detonadinha, tadinha, ó. Mas ela continua ali, só que infelizmente não da mesma forma. Por isso temos que cuidar do nosso organismo, não alimentando só com proteínas, carboidratos, vitaminas, entre outras coisas. E vejamos aqui o que temos. Obrigada a todos, né? Então eu quero agradecer a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Quero agradecer ao Rodrigo, a Heloísa, ao Danilo, a todos os participantes, e dizer que amanhã é meu aniversário, e esse foi o melhor presente que eu já ganhei. E quem tiver perguntas, sugestões e reclamações, por favor, escreva no papel as perguntas, o e-mail, e estarei respondendo. Eu sou acadêmica, tenho muito que aprender ainda. Isso é só o básico do que eu estudei. Obrigada a todos e uma boa tarde.